paz, bem-vindo ao podcast Coisas de Mulher. Isso mesmo, o nosso podcast maravilhoso para abençoar você, mulher de Deus, a sua casa, a sua família. Eu sou Juliana Borba e eu vou estar com você falando hoje sobre casamento saudável não é sorte. Isso mesmo, casamento saudável não é sorte, precisa de investimento, precisa você conhecer a vontade de Deus para você desfrutar dela. E hoje eu tô com um casal muito especial, Silvana e Tarcísio Borba. Silvana é arquiteta, empresária do ramo da decoração, diretora regional da Andonep, olha que chique, do estado da Paraíba. Tarcísio é engenheiro mecânico, eu achei que era civil, mas não é não, porque tem um monte de engenheiro civil na família, mas ele é a cereja do bolo, ele é mecânico, ele é pastor lá na Igreja Verbo da Vida Sede, auxiliar, nos ajuda em tantas coisas, um homem maravilhoso de Deus. Ele também é professor do Rema, ele é diretor da Andonep no estado da Paraíba também, e eles são casados há 33 anos. Tem 3 filhos, Thalita, Tatiana e Tarcísio Filho. Então, muito obrigada por estarem aqui, é uma alegria imensa receber vocês, e aí vocês podem saudar o pessoal, porque a gente vai ter um papo maravilhoso. Graças a paz, pessoal. Com certeza, nesse programa estaremos dando para vocês dicas, tá? Para você melhorar a cada dia o seu casamento. Olá, pessoal. É uma alegria muito grande, né, poder estar participando desta reunião aqui, desse bate-papo bem agradável. Creio que você será muito edificado. Participa, compartilha com outras pessoas também. Isso mesmo. Lembra aí de seguir, acionar o sininho, compartilha, já curte, né? Que essa conversa vai ser maravilhosa. O podcast Coisas de Mulher certamente chegou para abençoar a sua vida, então fica ligada, né? Já aciona o sininho, não esquece disso, tá bom? Então vamos lá, gente, vocês são casados há 33 anos, né? É uma vida mesmo. E quanta história vocês já viveram, boas desafios que já enfrentaram juntos. Mas diga aí, como é que vocês se conheceram? Como tudo começou? Bem, isso é bem engraçado, né? Até memorável, né? Eu lembro que numa manhã de segunda-feira eu estava na universidade, né? Um dia realmente assim, até de ressaca. E entra a Silvana e mais uma amiga, né, me mostrando um projeto. E esse projeto eu já conhecia há bastante tempo, porque era eu que tinha feito esse projeto, né? Quando eu ainda era aluno da universidade. E aí ela pede para que eu pudesse explicar para ela toda a metodologia, né? E até alguns conceitos técnicos que eu já entendia. E para surpresa minha, depois que eu terminei de explicar todo o projeto, eu perguntei se ela tinha alguma pergunta para fazer a respeito do projeto, né? E de uma forma assim, bem engraçada, ela disse: eu tenho uma pergunta para fazer. Eu disse: pode fazer. Ela disse: você é casado? Uau! Disse, casado? Não sou casado, não. E aí, por que você perguntou isso? Não, porque eu fiquei assim. Eu queria saber se você era casado. Não sou casado, não. Na realidade, eu fiz 2 perguntas, né? Ele só lembrou dessa. Que não tinha nada a ver com o projeto, né? A primeira, se ele era casado, e a segunda, a idade dele. Ele chega, tomou um susto e não disse a idade realmente que tinha, né? Baixou um pouquinho, porque... Claro. Eu não acredito, Um momentão de paixão à primeira vista, né? Eu olhei assim para ela, calculei mais ou menos 17 anos. Eu já estava naquela época, 27. 18. E eu disse: eu acho que eu tenho, assim, uns 23 anos. Só 23 anos. Só 23 anos. Realmente era uma grande mentira naquele momento, né? Meu Deus. Mas aí os meus olhos já começaram a contemplar a beleza dela. Era realmente o primeiro passo que eu poderia dar de conquista, né? E para surpresa minha, na quarta-feira seguinte, ela não chegou mais com a amiga, chegou sozinha, não é? E disse assim: Tarcísio, eu vim agradecer a você pelas explicações do projeto e dizer para você que a gente realmente vai ter uma nota muito boa. Eu digo: tá bom. Silvana era uma mulher resolvida, né? Desse jeito, né? Final, a gente conversou, já marcou um dia para a gente sair, né? E a partir daí começou a gerar essa grande história. Uau! E aí, vamos lá, né? Silvana, com 6 meses, você descobriu que estava grávida, não foi? E como foi aí receber essa notícia? Como foi dar a notícia para Tarcísio? Diga aí. Pois é, né? Nós começamos a namorar, né? E já com alguns meses, ele já falava em casar, né? Nós temos quase 10 anos de diferença de um para o outro. E
começamos a desenvolver um relacionamento sexual, aí engravidei, né? E quando eu engravidei, todos aqueles planos, né, que a gente já vinha conversando, ele sempre dizia que queria ter primeiramente uma filha, né, já que só existia 2 netos, né? Minha sogra só tinha 2 netos, que era Tiago e Perilo, só o Tadeu que era casado na época, né? E aí, quando eu contei, né, ele realmente tomou um susto, porque ele não esperava, né, que eu ficasse grávida assim rápido. E ele começou assim a conversar. Eu estava iniciando o curso de engenharia química, estava no primeiro ano de faculdade. Você já tinha feito arquitetura? Não, eu fiz arquitetura depois. Uhum. Eu cursava engenharia química na Federal. Tá. E aí ele começou a dizer, olha, pense direitinho, né? O curso é muito puxado, você é muito nova, um filho agora vai atrapalhar. Aí eu comecei, assim, até a ficar admirada, porque como ele já vinha falando em casar, em ter filhos, que queria uma menina primeiro e tudo, então para mim foi um susto muito grande, né? E foi todo um processo para poder, né, logo em seguida, depois de quase umas 3 semanas, ele começou a falar, né? Que enfatizar mesmo que realmente não ia dar para ficar comigo com aquela gravidez, e me convenceu aí uma clínica em Recife, uma clínica normal de ginecologia, para retirar aquela criança, né? E ali nós marcamos, ele ligou para lá, combinou direitinho. Era uma clínica convencional, mas que fazia procedimento de aborto. Exatamente. Né, tinha um código quando a pessoa chegasse na recepção. Sim. E ali nós fomos a Recife, né? Eu passei mal no caminho e tudo. E chegando lá, realmente o médico me examinou e viu que eu estava com um mês de gravidez, né? E ele bem assim, decidido, né? Marcou o aborto para as 17 horas, né? Era uma clínica que você pagava em dólar. Na época ele pagou $1.000. E como o Tarcísio já tinha apartamento lá em Recife, né, nós fomos para o apartamento para poder dar a hora de retornar e fazer o aborto. Tarcísio, como é que foi isso assim? O que te motivou a tentar convencer mesmo Silvana sobre esse aborto? Bem, na realidade, essa questão de optar pelo aborto, eu acredito que tudo isso foi influência de amizades, né? Uhum. Na época eu tinha alguns amigos, sempre, a maioria deles de grandes recursos financeiros, e a gente tinha uma liberdade, né, de viajar para onde quisesse, de ficar com quem quisesse. O dinheiro não era problema para a gente, inclusive para mim, porque eu já tinha terminado o curso, já tinha 2 empregos, tinha uma empresa de especialidade na área térmica, então os recursos não faltavam. Tinha acesso, né? Para a gente fazer o que quisesse, na hora que quisesse, com quem quisesse. Então, essa primeira experiência para mim de aborto, para os outros não era a primeira. Alguns já tinham feito 2 até 3 vezes, inclusive no mesmo local. Né? Então já era uma coisa guiada, né? Ao mesmo tempo incentivada, para dizer, rapaz, tu vai agora perder a tua liberdade. Né? Entende que essa estrutura que a gente está vivendo, essa maneira que a gente está vivendo, não é uma maneira de você viver bem. Isso para mim deixava muita indagação, né? Porque eu fui criado numa estrutura, seja na casa do meu pai, sempre que família era realmente uma instituição de grande valor. Só que quando eu aceitei uma liberdade, inclusive, só um detalhe, eu já era uma pessoa que tinha apartamentos, né? Inclusive um em Campina Grande, um em João Pessoa, um em Recife. Então, que bagunçava muito nesse apartamento, né? Pelo amor de Deus. Então eu tinha uma estrutura, né? Fora de casa já, realmente. Sim. Apesar da mamãe não aceitar isso, para ela isso era muito forte, né? Quebrava muitos princípios na vida dela. Quando realmente surgiu essa primeira oportunidade, né? A realidade não era a primeira, já era a segunda também para mim, né? Porque eu já tinha realizado um aborto com outra pessoa. E quando a Silvana chegou, eu achei que ele podia dar continuidade a tudo isso. Entendi. Mas assim, aquele temor, mas assim, o que eu já sentia mesmo, era uma falta de Deus, tá? Era um vazio muito grande na minha vida, entendeu? Onde em momentos que eu estava assim, dentro de toda uma estrutura mundana, né? De festa, de mulheres, de bebida, algo chegava e eu ficava como fosse assim, o que é que eu estou fazendo aqui?
eu acho que não é momento mais para continuar assim. E aquilo começava a me tirar aquela alegria, né, entre aspas. Eu não estava mais feliz naquilo. Então, após esse momento, né, que a Silvana falou, a gente foi ao apartamento que a gente tem lá em Recife. E lá eu comecei a conversar com Deus de uma forma tão séria como eu nunca tinha conversado. Né? Eu perguntei a Deus, Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Para onde eu vou? Tá? E disse assim, me ajude dessa forma. Me ajude nesse momento, tá? É interessante que aquele pedido de ajuda, eu acredito que desceu do céu assim, de uma forma muito poderosa. Né? Eu perdi até mais ou menos assim, os sentidos. De repente, eu não estava percebendo onde eu estava mais. Né? E aí, quando a Silvana chegou, contei a experiência que eu tinha tido naquele momento, né? Aí eu disse, Silvana, a gente não vai mais fazer isso. Ela disse, por quê? Eu disse, Porque já estava pago, agendado, vocês estavam lá para isso, Tava. Aí essa experiência com Deus fez você retroceder. Com certeza. Eu tive algo assim muito profundo, tá? E até quando eu penso nisso, eu de uma forma até indescritível, não sei como aconteceu, mas foi uma mudança muito forte, de dentro para fora, né? E aí eu comecei a entender que a família realmente era algo que eu precisava estruturar, construir, né? Para poder trazer uma vida de felicidade. Amém. A razão disso tudo também é porque na própria universidade, né? Eu tinha muitas amizades que já tinham uma família com uma estrutura completamente sem nenhum valor, não é? Não havia mais valor para a família. E aí eu fui colocando essas coisas na minha cabeça e só Deus realmente fez tirar, tá? Amém. É interessante, né? Quero até abrir um parênteses aqui, que isso é um pensamento bem feminista, né? Assim, que a gente acabou sendo doutrinado, e olha aí, nem só as mulheres, homens também, né? De falar, vai te atrasar, olha o seu curso, pensa na sua profissão, tá tudo bem tirar o bebê, né? Então, assim, é uma coisa, assim, diabólica mesmo, de uma doutrinação que tá muito forte mesmo nas universidades, né? E a gente precisa mesmo se atentar a isso, até para testemunhar mesmo, porque é um engano de Satanás, né? A gente vai ver aí o restante da história. E aí quero aproveitar e deixar a dica aqui de uma indicação de leitura para você, né? O livro da Ana Campaiolo sobre feminismo, e a gente vai deixar na descrição para você poder ver. Vale a pena ler para você entender. Mas realmente, assim, é um engano de Satanás, essa ideia de que filho atrasa, né? Que atrasa a nossa vida, que atrasa a gente como mulher. Filho realmente é uma grande bênção. E Silvana vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, assim, que impactante, né? Essa experiência. Mas como é que foi para você, Silvana? Então, você chegou, ouviu isso do Tarcísio, aí vocês decidiram, então, dar prosseguimento, né? Para gestação, mas aí como foi? Aí vocês logo casaram, essa promessa de casamento aconteceu, diga aí. Pois é, então não foi assim tão fácil, tão mágico, né? Tão mágico. Né? Nós voltamos para Campina Grande. Fala, assistiu um coração peludo. Oh, Jesus, abençoa. Nós voltamos para Campina Grande, né? Eu já morava com algumas amigas, né, de faculdade, e ele já tinha um apartamento montado, já tinha saído da casa dos pais, né? E aí, o tempo foi passando, a barriga foi crescendo. Vocês foram morar juntos? Não, e Tarcísio não tomava uma posição. Você na casa da sua mãe? Não, eu na casa dessas amigas. Das amigas. No apartamento com as amigas, né? E eu me lembro que ia voltar o semestre, né? Tinha terminado um semestre, ia voltar um novo semestre. E eu ficava pensando, como é que vai ser, né? Porque faculdade de engenharia é mais um público masculino. Sim. Como é que vai ser, né? Eu sem estar casada, terminei um semestre sem barriga, começar com barriga, então eram muitos questionamentos. E aí, um dia, quando ele foi me visitar, eu comuniquei, olha, a partir de amanhã, eu decidi, eu tô voltando para casa dos meus pais. Eu já estava com quase 5 meses de gestação. É porque você não é daqui de Campinas, né? Isso, então, só fala esse parênteses assim que o pessoal se localizar. Minha família toda mora em Petrolina, né? E eu vim estudar, fazer faculdade aqui em Campina Grande. Na realidade, eu passei para Campina Grande, na Federal, e passei para a Católica, para Engenharia Química, né? Os dois cursos, o mesmo curso.
e optei por Campina Grande. Hoje eu entendo, né, que Deus tinha um propósito na minha vida nessa cidade. E aí vim fazer a faculdade aqui. No final do primeiro ano nós nos conhecemos. Sim. E eu morava com algumas amigas e aí pronto, nesse dia que ele foi me visitar eu comuniquei. Você falou que ia Já voltar tava para casa dos seus tudo pais. organizado. Aí logo cedo, no outro dia, 6 horas da manhã, ele disse, não, você vai morar comigo, né? Ele já tinha um apartamento montado. E aí foi que a ficha foi caindo, né? Porque quando eu cheguei no apartamento, eu me lembro que ele retirou algumas coisas do guarda-roupa, né? Do quarto do casal. Ele disse, pronto, você pode botar suas coisas aqui. E eu comecei a entender, né? Assim, a cair a ficha que eu não tinha, assim, escolhido aquele local, os móveis, já estava tudo pronto, né? Você chegou na casa dele, né? Cheguei na casa dele, né? Como uma visita, uma hóspede que vai passar um tempo. E eu tive que realmente me adaptar a essa nova vida, né? E aí, como é que foi? Silvana chega grávida, morando junto com você, vocês esperando o bebê, não casado, como é que foi para você? Bem, assim, a imagem de Silvana com barriga, né? Para mim já começou a ter momentos de pensamentos, né? Voltada a uma mudança. Mas assim, eu lembro que quando eu me deparava com aquela situação, principalmente Silvana deitada, né? Eu vi aquele volume assim, eu disse, rapaz, Aquele volume. Foi interessante que o volume não era só o volume também se mexia, né? E quando se mexia, eu lembro que algumas vezes que eu acordava de manhã assim, eu via uma coisa meio, eu dizia, Silvana, acorda aí que tá tudo... Não, tá tudo bem. Mas a realidade é que ele começava a falar comigo. Mexendo com você. Né? E assim... Mas nada de casar. A questão do casamento, para mim, né, tem um porquê. Tudo na vida tem um porquê. Né? Porque, assim, eu tinha vários amigos que não foram felizes no casamento. Alguns já tinham deixado família, né? Já estava até no segundo relacionamento, ou terceiro. Então, para mim, casamento era uma bagunça. Sim. Não é? Apesar, assim, de eu ter uma boa referencial na minha casa do meu pai, mas uma coisa, assim, que eu não aceitava, né? Era, assim, uma autoridade que minha mãe desfrutava. Né? Eu achava que aquela autoridade, né? Se eu viesse a ter uma mulher, não haveria como viver junto, desfrutando daquela autoridade. Sei que meu pai, com muita sabedoria, sabia administrar tudo isso. Mas eu sabia que eu não conseguia administrar. Então, para mim, mulher era sempre uma pessoa que poderia viver ao meu lado, que quisesse mandar em mim. Então, eu não aceitava isso de jeito nenhum. A gente sabe que isso não é algo bíblico. Né? Isso é tudo sofisma que o inimigo coloca na sua mente. Se você não tiver o conhecimento de Deus, você vai sofrer a vida inteira. Ora, o que eu acho interessante enfatizar, né, principalmente para quem tem filhos jovens, assim, né, que, por exemplo, você tinha uma família bem estruturada, seus pais bem casados, apesar de você estar dizendo, assim, que eu acho que imaginava que não queria um relacionamento exatamente daquele jeito, Exatamente. né? Mas como a universidade, as amizades, distorceu a sua cabeça, assim, né, de uma forma muito intensa, né? Então, olhando para aquela barriga, né, dia se aproximava, né? Eu sabia que chega. Não é? Verdade. E aí comecei a ter assim momentos mais a sós com Deus. Eu comecei a conversar com Deus da forma que eu sabia, né? Eu comecei a buscar a Deus assim nas minhas orações. Não eram orações, mas eram alguns momentos que eu perguntava a Deus coisas e Ele começou a me informar. Começou a dizer a importância de eu estruturar a minha casa. Amém. Não é? E eu lembro que um dia, não é? Eu estava muito assim, desesperado emocionalmente com aquela situação. Eu peguei o carro à noite, desci, né? Quando eu estava dormindo. Eu passei por uma determinada igreja, né? E fiquei curioso a respeito do que ia acontecer naquela igreja. Mas uma frase que nunca saiu da minha vida, né? Tinha assim uma faixa: pare de sofrer. Eu me deparei com aquela faixa e comecei a observar, né? E de repente veio uma pessoa saindo dentro da igreja ao meu encontro dentro do carro, né? E ele fez: vem cá,
Ele fez, vem cá, eu disse, tchau. E foi-se embora. Bora. Mas pare de sofrer, nunca mais saiu da minha mente. Né? Eu sabia que aquele povo que estava ali estava realmente no lugar certo. Né? Então, foram algumas oportunidades, né? E eu lembro que no dia que ela nasceu, realmente foi um marco na minha vida. Porque no momento que eu peguei ela no braço, Deus falou comigo, essa é sua filha, né? Você tem que tomar conta dela. Entendeu? Graças a Deus. E a partir daí, realmente, uma paixão muito grande, né? Eu tive por ela, eu tenho por ela até, né? Entendeu? E aí, a presença dela começou a cada dia me deixar mais convicto que eu estava numa situação bem errada, tá? Silvana, diga aí pra gente, né? Existiu uma situação de um diagnóstico ruim na gravidez, né? Como foi isso? Que diagnóstico foi esse? Como é que venceu isso aí? Com os conflitos, né, dentro de casa, né, Tarcísio queria ter a mesma vida de solteiro, né, morávamos juntos, mas não éramos casados, e aí ele queria continuar com a mesma, né, saindo nos finais de semana com os amigos, passeando, viajando, e aí a barriga começou a se desenvolver, né, o bebê começou a crescer, eu me lembro que ele não queria ir para a médica comigo, então, graças a Deus pela vida da minha concunhada de Rita me orientou, né, assim, me levou para uma ginecologista, todo mês ela ia comigo na ginecologista, e no 5º mês, quando a primeira vez que eu cheguei, ela já marcou um ultrassom, aí eu já descobri o sexo que ia ser uma menina, né, aí todo mês eu ia na ginecologista, e quando foi no 7º mês, após um ultrassom, a gente detectou que o líquido amniótico estava aumentando. Aí eu me lembro que a doutora Fátima Patrício disse, olha, Silvana, eu não tenho uma boa notícia para lhe dar, né? O seu bebê, a sua nenê, ela pode nascer com 3 problemas, assim, um dos 3, né? Ou um estreitamento de esôfago, ou um problema de cérebro, ela não vai resistir, ou um problema nos rins, que já é recorrente na família, né? Que tanto uma filha de um primo deles tinha nascido com problema de rins, a Andréa, como o Perilo Neto também, né? Precisou ser operado. E aí foi assim, terrível, né? A notícia, porque já tinha todos os conflitos do relacionamento, e agora a chance do bebê nascer com problema, né? E aí foi que aumentou mais ainda, né? As brigas, a tensão, as confusões. E Thalita estava prevista para nascer no mês de junho, mês de São João, que é uma festa mês assim, da bem... farra, né? Dele. Misericórdia. Então era de 23 a 27 de junho, que é mesmo escolheu logo no período pra aquietar o pai do São João, né? E aí... existia uma grande expectativa, né, de ir para o espaço, de forró, do Parque do Povo, mas eu me lembro também que quando foi já quase com 8 meses, um dia eu estava em casa e minha concunhada Rita, né, que é uma pessoa muito importante para mim, ela foi me visitar, né, e eu sou muito grata pela vida dela. E aí ela disse, eu estava em casa, Silvana, que ela é uma mulher de Deus, de oração, e Deus me mandou eu vir aqui. E eu, né? Ela não tinha, naquela época não existia celular. E você não era crente, né? Não sabia do que ela estava falando. E aí ela disse, olha, Deus mandou eu vir aqui orar na sua barriga. Aí eu disse, tá certo, a oração sempre é bem-vinda, né? Eu não entendia. E aí ela impôs as mãos, orou na minha barriga, declarou que aquela criança ia nascer perfeita, com saúde, né? Sem nenhum sequela, sem nenhum problema. E realmente, com mais um mês, né, a Thalita nasceu com 48 centímetros, né, bem branquinho, cabelinho bem pretinho, lisinho. E nasceu perfeita, né? A gente fez o teste do pezinho e tudo. E para a glória de Deus, mesmo o líquido ainda aumentando após a oração, né, que eu continuei fazendo ultrassom a cada semana, mas a Thalita nasceu perfeita, né? Glória a Deus. E foi uma alegria, a primeira neta, né? Que deu o primeiro neto. Ah, que coisa boa, não é? É verdade. Thalitinha deu o primeiro netinho de vocês, que tá com quantos meses? 9 meses. 9 meses. Felipe. Que coisa linda.
Então vamos lá, assim, Deus é maravilhoso, né? Para você verdade. ver que o poder de Deus agindo aí, livrando Thalita, né? Trazendo para vocês uma condição favorável, mesmo vocês ainda afastados de Deus, né? Distantes de verdade. Deus. E essa questão, né, para você, porque você grávida, né? Você falou do São João e tudo mais, das brigas. Das brigas, elas aconteciam muito porque ele ainda bagunçava muito com traição, com essas coisas. Ele queria ter a mesma vida de solteiro, né? Ele não se posicionava como o papel do marido, né? De cuidar da sua casa, da sua família, dos seus filhos, né? Ele era como se eu não existisse, né? Ele tinha, assim, um temor, porque sabia que foi gerado um filho, mas não tinha aquele compromisso, né? Isso ainda aconteceu depois do nascimento da Thalita? Depois do nascimento, ele se aquietou mais. Ele se aquietou mais, ele era muito apegado a ela, né? Então, assim... Mas, assim, primeiro lugar era a Thalita, né? Eu não tinha o lugar de primeiro lugar, né? Porque existe uma hierarquia na família, né? E o primeiro lugar era para Thalita, né? Então, assim, era uma verdadeira, vamos dizer assim, idolatria, né? Até que eu me lembro que quando eu estava com Thalita, já tinha nascido, já estava com 4 anos, e eu fui para uma feira, né? Participar de uma feira em Recife, no Centro de Convenções, e eu estava grávida de 7 meses da Tatiana, nossa segunda filha, e ela se perdeu nessa feira. Nossa. Com 4 anos de idade. Esse realmente foi um momento marcante, né? Um dos momentos marcantes. Eu já fiquei emocionada, vou pegar um lenço também. Na realidade, aqueles momentos, né, que começaram a acontecer já tinha tudo a ver com o reflexo, né, do que eu observava na vida de Tadeu, né? Uma mudança na vida dele, uma busca pela palavra. Lembro que em alguns momentos que a gente estava na praia, em vez dele estar fazendo o que ele fazia, ele estava lendo a Bíblia. Então, tem momento que dizia, rapaz, pode dar um negócio desse. E aí, acredito que Deus permite que aconteçam coisas na nossa vida para que a gente possa, primeiro, entender que Ele é Deus, né? É verdade. E o controle de todas as coisas está com Ele. E quando você quer realmente se aproximar dele, você vai ver que Ele existe. E eu lembro, Silvana, ó, presta atenção à menina, que a menina para mim era a coisa mais preciosa que eu tinha. Presta atenção à menina. Eu vou comprar ali batata frita para ela, tá? Coca-Cola. Tá entendendo, Silvana? Não se preocupe. Não deu 3 minutos, não. Quando eu voltei com a batata frita, né? Com a Coca-Cola, eu disse, Silvana, cadê a menina? Ela disse, que menina? Ai, meu Deus. Eu disse, que menina, Silvana? A sua menina, a sua Porque filha, ela subiu cadê? no escorrego e desceu e saiu, Desapareceu. Né? Eu fiquei louco. Soltei a Foi fração de Coca-Cola, segundos. soltei a batata frita e comecei a Rodar. sabe, de uma forma assim, desorientada. Eu lembro que eu perguntei, acho que umas 20 pessoas, você viu uma menina assim, assim, assada? Você viu uma menina assim, assim? Eu falei, você fica louco. Mas eu sabia que os crentes, Os crentes ao redor. de vez em quando, pedia alguma coisa a Deus e Deus dava. E eu lembro que tem um dos estantes que não foram ocupados, não tinha sido ocupado. E eu entrei naquele estante e me ajoelhei. Eu disse assim, Deus, se você existe, mostra a minha filha de novo. Quando eu terminei de dizer isso, ela disse, pai! Que lindo. Ela estava no braço já de um outro casal. Nossa. Aí disse, ó meu pai ali, ó meu pai. Que tava tentando achar já você. Achar. Um bom casal, né? Porque... Já tinha falado o nome do pai, da mãe. Então, isso para mim foi uma experiência muito grande, porque eu jamais imaginaria que Deus poderia dar uma E resposta tão rápido, né? não é? Bom, deixa eu dar uma pausa aqui e explicar pro pessoal quem é Tadeu e Rita. Tadeu e Rita são meus sogros, né? Meu sogro, minha sogra, que é irmão, Tadeu é irmão de Tarcísio. Rita é a cunhada da Silvana. E eles se converteram antes deles, né? Então, assim, eles tinham tido experiência com Deus no nascimento do Perilo. O Perilo nasceu com problemas de rins. E Deus
assim, de uma forma sobrenatural, cuidou da família deles, e aí eles se converteram, e a conversão deles impactou a vida de vocês, porque eles entram aí na história, né? É verdade. Para também trazer Jesus aí para a vida de vocês, né? E assim, Deus te respondeu, mas ainda assim, esse comprometimento ele não veio, né? Com a família, com Silvana. O que realmente aconteceu quando Jesus chegou na sua vida? Bem, deixa eu só dizer uma coisa. Deus não desistiu de mim, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Após esse momento, né, eu lembro que nós fomos convidados a participar do Encontro de Casais, né, com o ECC. E eu estava sempre naquela, eu vou servir a Deus ou vou servir ao mundo? Né? Onde é que eu vou ficar? Quando eu me aproximava um pouquinho para Deus, eu dava lugar, né, à minha carne e participar das minhas amizades que eu tinha, o mundo me puxava de volta. Que você não queria deixar as amizades, né? Pois é. Então, o que acontece? Dentro desse convite, né? Eu lembro que eu vou chamar agora Santa Rita. Santa Rita, né, foi muito ousada, né? Uma atitude muito ousada. Pra você ter ideia, o compromisso que a gente tem de encontro casar, a gente tem que assinar uma ficha. Sim. Tem que assinar essa ficha. E eu lembro que eu estava participando, né? Claro, sem Silvana em casa, dessa primeira micaranda de Campina Grande, né? Mas assim, eu já tinha um certo temor, né? Já estava com as duas filhas, né? Não, uma só só. tinha uma ainda. Uma ainda. E eu saía com o pessoal, mas com certeza eu não estava mais ficando com ninguém, não. Participava com o pessoal e tudo e tal, mas se tivesse dançar alguma coisa, não tocava em ninguém, eu já estava com esse temor, né? Mas eu lembro, com a surpresa minha, eu sentado numa mesa de um bar, né? Ali pertinho do Açude Novo. De repente, chegou Rita, olhou para mim assim e disse: tá aqui a ficha para você assinar. Ela levou num bar para você assinar. Eu disse, assinar o quê? Assinar a ficha que você disse para mim que ia participar. Aí eu disse: é só para assinar? Ela disse: eu disse, olha aqui, ela levou a ficha. Mas interessante, aquela assinatura, para mim, assinar era um compromisso muito grande, né? Porque o meu que eu vivia de empresário, de professor e tudo, a assinatura era uma coisa que eu tinha que honrar. E assinar a obra, né? Pois a responsabilidade. É verdade. Mas aí, né, os impedimentos continuavam surgindo. Era uma luta muito grande. E eu sei que teve que gastar um preço muito alto de Rita em oração. É verdade. Né? Para que preparasse no reino espiritual, né, tudo que precisava ser feito. E aí chegou o grande dia da gente participar, né? Na sexta-feira à noite, eu lembro, né, eu disse: eita, vai ser hoje, vai ser hoje. Então, começaram a surgir os convites, né? E o diabo... o dia do encontro. O dia do encontro. E o inimigo sabe realmente, né? Como pode mexer com você. Eu me lembro que ligou uma pessoa, eu sempre tinha assim, muita admiração por ela. Não, a gente vai, tal. Não, acho que hoje não. O pessoal ligou: vamos, Tarcísio, hoje vai ter uma festa. Tanto nem para outro. Aí eu fui numa locadora de fita. Locadora mais escondida de Campina Grande, lá perto da Feira Central. Eu lembro que cheguei às 6h30 naquela locadora, tomei uma cerveja, mais outra cerveja. Depois só ouviu a conversa de todo mundo, já para passar o tempo e a hora de não ter mais oportunidade de eu participar na sexta-feira. Mas quando eu fui saindo, às 10h30, né? O dono da locadora, que era um cara bem amarrado mesmo, sabe? Fazia questão por centavo. Ele disse: leva essa fita aqui. De graça. Não, cara, não. Ele disse: não, é de graça. Eu disse: rapaz, estou me dando uma ficha de graça. Uma fita de graça. Ele disse: é de graça. Para você é de graça. E essa fita. Cheguei em casa, Silvana deitada, né? A Lita não tinha nascido nessa época ainda. E... Não, perdão, já tinha nascido. Quem não tinha era Tati. Eu entrei no quarto da Lita e vi ela no 10 berço. meses. Quando eu leio, meu Deus do céu. Mas era interessante, né? Que a cada dia, a vida que eu vivia, me trazia uma tristeza. Não estava mais desfrutando nada daquilo com alegria, não. E eu peguei, entrou no quarto,
e coloquei no videocassete que eu tinha no quarto. Olha, o pessoal de hoje não sabe nem o que é locadora, nem fita cassete. Nem Tem que explicar. 33 né? anos atrás. Procurem no Google. Se você é jovem, procura no Google. Diga aí. Coloquei a fita cassete lá. Era um filme. Sim. Né? Esse filme era um casal que vivia em contendas. Tá? Era um casal que tinha uma filha. E era um casal cujo marido tinha o meu comportamento. O cara brigava por tudo, o cara fazia confusão por tudo. E o cara tinha uma moto, e eu também tinha uma moto. E esse cara, depois de uma confusão muito grande com a mulher, ele pegou a moto, isso no filme, e saía fazendo roleta russa. Sabe o que é roleta russa? Passa sinal fechado. Ah, meu Deus. Passava no primeiro, passava no segundo, Tentando se matar, passou né? no terceiro, tá? Veio uma carreta, deu assim, bum! E quando aquele cara caiu, ele foi transportado desta vida para outra vida. Começaram a aparecer na frente dele, tormentos. Que demônios coisa. na frente Não dele. foi, eu achei que aquele homem estava sendo usado pelo diabo, mas ele foi usado por Deus para te despertar, né? Com essa fita, que verdade. coisa. Exatamente. Quando eu tomei consciência daquela fita, começou a dar um medo em mim. Mas algo dentro de mim disse assim, esse é o lugar para onde você vai. Eu tirei a fita, guardei, fui lá para a sala, tomar um pouquinho de uísque, né? Para ver se eu passo O o bicho medo. bebia. Tentei tomar uísque, não consegui. Tá? Passei quase a noite em claro. E foi pro ECC ou não? Na Ai, no sexta outro noite. Isso já de manhã. era no outro dia de manhã. E aí, depois de tudo isso que aconteceu, né? Aí eu digo, Silvana, vamos lá pro esse negócio dos créditos. Ela disse, quem vai mais sou eu. Mas não tinha começado na sexta? Foi, Eles aí não ele foram ficou na Vocês sexta. perderam a sexta. Foi. Aí, como você deve ter ficado com raiva, É. aí ele quis ir sábado, aí quem não queria mais era Era você. eu, é. Ai, meu Deus. Mas Tudo aí, isso aconteceu na sexta-feira à foi. noite. Entendi. Depois das 10 horas Entendi. que eu cheguei, que não dava mais tempo para participar. Aí logo cedo, a porta batendo, né? Não tinha companheiro no apartamento. Era a Rita pra buscar Era você. Tadeu e Rita, mais uns casais. E minha sogra, de roupa. Eita. Pra ficar com Thalita, né? Aí, quando ele abriu a porta, ele nem esperava, achou que era bem um porteiro com alguma coisa. Tadeu, bora, meu amigo, vamos embora, vai se arrumar que você vai pro encontro de casais. Ele, não, mas eu já tava pra ir mesmo. Eu vou. Ele disse, não, mas você vai comigo, a mamãe tá aqui, já trouxe mamãe pra ficar com a menina, não tem desculpa, viu? Não tem desculpa. Bem, Ele, pra Silvana, a gente levanta não que pode Tadeu tá aí com Rita. trabalhar, né? Contar muito a respeito do encontro, mas algo assim que foi um marco. Né? Foi um Quando alguém Divisor disse de assim, águas, né? Quando alguém chegou lá, disse assim, ó, você pode ir para Deus. Você pode ter um encontro com Jesus da forma que você está. Eu achava que eu só poderia me aproximar de Deus. Depois de E que mudar. Deus realmente só podia se encontrar comigo, dar atenção a mim, se eu saísse de toda aquela estrutura que eu estava vivendo. E é um engano, porque o pecador, ele peca, né? Então você precisa nascer de novo para verdade. poder sair dessa vida, né? É Isso verdade. mesmo, né? Foram momentos muito marcantes, né? E continuava, eu costumo dizer, Deus não tinha desistido de mim ainda. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, assim, aí vocês se converteram no ECC, né? Mas, assim, eu sei que não foi mágico a mudança. É lógico que as coisas já começaram a acontecer na mudança de mentalidade, no compromisso, mas quais foram os principais desafios aí, né? Silvana pode falar desse início da conversão de vocês. Na realidade, o ECC foi um despertamento, né? Sim. E logo em seguida, na época, Ronaldinho também fez um encontro com a gente, né? Ronaldinho Rosa. E convidou Tarcísio. Que era um casal amigo de que vocês. era um casal amigo nosso. Então você pode falar. Convidou Tarcísio para participar de uma reunião que o pai dele realizava toda segunda-feira à noite, Sim. né? Na residência dele. Tarcísio tinha aversão à igreja, não ia à igreja, principalmente de crente. E aí foi nessa segunda-feira, logo após o encontro. O encontro terminou no domingo à noite. E na segunda-feira à noite eu fiquei com Thalita, ele foi. E eu me lembro que quando ele chegou em casa, ele chegou muito alegre, né? Me acordou. E ele disse, Silvana,
você não sabe o que aconteceu. E eu fiquei esperando, Querendo né? saber. Ele disse, eu aceitei Jesus. Então não foi no encontro. O encontro foi um despertamento, Sim. né? Aí eu disse, aceitasse Jesus? Ele disse, foi. Ele disse, pronto, era só isso que faltava. Você agora virou crente. Ele disse, eu não virei crente, não. A pessoa tem a impressão errada, né? Eu não virei crente, não. Aí eu sei que ele estava muito feliz e quando foi na outra segunda-feira, ele me levou nessa mesma reunião e lá também eu pude ouvir uma mulher falando do amor de Deus e eu me lembro que Rita estava ao meu lado e ela disse, Silvana, olha, só Jesus, viu? Para consertar o casamento de vocês, só Jesus. Aí, como quem diz assim, aceite logo, Aceite para ajudar Jesus. E aí eu fui à frente Quer também. dizer, ajude Jesus te ajudar, né? Porque se você resistir Jesus, não verdade, tem ajuda. Aí eu fui à frente também, né? Entreguei a minha vida a Jesus e a partir daí, Deus começou a restaurar o nosso casamento. Glória né? a Deus. Começamos a participar de várias reuniões e residências que sempre acontecia. Tadeu e Rita colocou a gente debaixo do braço, né? E sempre levava a gente para algumas reuniões, estudos bíblicos, né? E no final desse mesmo ano do encontro, nós nos casamos no civil, no fórum, e nos casamos no religioso na casa da minha sogra. E eu me lembro que estavam 4 pastores lá, pastor Banda e Jenny, né? Pastor Zé Alves, pastor Fábio e pastor Claudenor. Né, nesse casamento, lá na casa da minha sogra, fizemos lá a parte É interessante que nessa reunião, eu costumo dizer assim, Jesus deu checkmate, né? Porque eu lembro que no carnaval, né, eu estava participando, eu tive uma experiência, né, assim, e eu digo, meu Deus do céu, como é que pode acontecer uma coisa dessa? O pessoal em cima de uma caminhoneta que eu já preparava como um bar ambulante. E eu lembro que um jovem olhava para mim assim, ele naquela multidão, né? E ele tinha um livro debaixo do braço. Ele ficava olhando para mim assim, olhando para ele, olhando para mim, olhando para ele. Sabe o que é que esse cara tá olhando para mim? Eu estava desconfiado, né? Eu digo, meu Deus do céu. Só que eu estava vivendo um momento que era como se eu tivesse assim, fora daquele lugar, na minha mente, e fisicamente presente. Tinha mais alegria. Sim. Você só ia mais pela amizade por estar acostumado. Acho que eu ia empurrado já. Sim. Né? Gosto de contar esses detalhes, porque são esses detalhes que me fizeram realmente crer no Deus verdadeiro que eu creio. Sentei no banco da praça, né? E aquele jovem sentou perto de mim. E eu disse, a menina veio de lá e me deu um copo de uísque, eu com um copo de uísque aqui com gelo. E ele sentou aqui perto de mim e eu balancei assim. Eu disse, boa tarde, querido. Boa tarde, senhor. Eu disse, você quer tomar uma? Ele disse, não, dessa água eu não bebo. Eu disse, você não bebe dessa água? Que água você bebe? Ele disse, eu só bebo da água da vida. Era tudo que ele queria que você perguntasse. Aí eu disse, rapaz, que água da vida é essa? Que legal. Ele disse, vou te falar. Eu disse, mas me diga uma coisa, antes de você falar, por que você estava olhando tanto para mim? Rapaz, eu estava desconfiando de você já. Ele disse, posso falar? Eu disse, pode. Ele disse, porque de longe eu enxerguei uma tristeza que começava nos seus olhos e ia até o fundo do seu coração. Foi a maior verdade que eu vi. Ele disse, você está aqui, o Senhor está aqui, mas não é plano de Deus você continuar assim. Eu disse, rapaz. Ele disse, posso te dar a solução? Eu disse, diga. Ele disse, essa alegria que você procura, de norte a sul nesse país, de leste a oeste, nessas festas você nunca vai encontrar. Porque a verdadeira alegria só existe em Jesus Cristo de Nazaré. É verdade. Ele terminou de falar isso, eu já coloquei o copo aqui de lado. E eu disse, e aí? Ele disse, e aí eu vou embora. Eu disse, rapaz, não vá não. E ele disse, eu tenho que ir. Eu disse, por favor, não vá não. Quanto você quer? Aí eu fui pro dinheiro. Quanto você quer? Você ficar aqui mais comigo? Ele disse,
não vim aqui por dinheiro. Ele foi saindo. Eu disse, rapaz, por favor, não vai embora, Se ele tivesse feito o apelo naquele dia, você tinha nascido de novo? Como é que é isso? Fica a dica, pessoal. Evangelismo é por completo, passa o apelo. Pois é. Essa pessoa foi embora. E não fez o apelo pra você. Não disse nada. Que coisa. Não foi. Mas te deixou assim, despertado. Não, eu acho que Deus trabalhou comigo de uma forma assim, sabe? Categórica. Sim. Foi fazendo Deus também conhece você, né? Sabia como te Eu tinha chegado na reunião, né? atrai. Aí eu fui pro hotel. Deixei o pessoal lá todinho, fui pro hotel. Hotel próximo lá, Boa Viagem. Eu cheguei nesse hotel, eu tive uma crise, assim, existencial muito grande. Aquele vazio começou a mexer comigo mais ainda. E eu disse assim, Deus, me ajude. Eu não posso continuar mais desse jeito. Porque sugestões do adversário vinham. Para que eu tirasse até minha própria vida. E aí, quando eu terminei de falar isso, eu olhei de lá, tinha um Novo Testamento. Aí eu fui lá, peguei o Novo Testamento. Eu não tinha nenhuma habilidade com o Novo Testamento, mas quando eu abri na capa, na anticapa, tem assim, paz em tempo de ansiedade. Eu digo, rapaz, que eu estou precisando, ó. Aí tem a referência, João 14. Aí eu fui lá, Deus falou, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, vou te preparar um lugar. Eu disse, eita, Deus tem um lugar para mim. Vamos para a reunião. Cheguei na reunião. Em Ronaldo Corrêa, né? Em Ronaldo Corrêa, nessa reunião que o Silvana disse que eu aceitei Jesus. Que era nessa casa. Não é? Que era uma casa que o pastor Boni pregou várias vezes lá pra gente, ensinou o evangelho pra gente, né? A palavra da fé. Eu disse, Ronaldinho, eu vou embora. Ele disse, rapaz, não vá não. Poxa, terminou a reunião, eu disse, não, vamos embora. Ah, não, rapaz, eu tinha comprado um carro zero, Juliano. Zero. Um Monza zero. E fui nessa reunião, fui com o carro para essa reunião. Aí ele disse, não quer ir? Vai embora. Aí eu fui pro carro. O carro não pegou. Foi. O carro não pegou. Aí eu digo, rapaz, eu vou voltar. Quando terminar a reunião, o Ronaldinho vai me deixar. Amanhã o concessionário vai pegar o carro. Quando eu voltei, ele disse, sabia que você ia voltar, rapaz. Entra. Não, vou ficar por aqui. A neblina. Tudo colaborou, né? Vai ficar molhado, entra aí. Aí fiquei escondido. Era um vão, mas esse vão tinha uns aparelhos de ginástica que impediam de você ver o pregador. Eu fiquei escondido. Comecei a ouvir o pastor Jéssico Barbosa falar de Jesus. Falou. De repente ele disse assim, eu não estou lhe vendo, mas Deus está lhe vendo. Deixa eu te dizer, porque eu estou falando isso. Não se turbe o vosso coração. Olha que coisa linda. Crede em Deus, crede também em mim. Venha, hoje é seu dia. Juliana, não sei como chegar lá na frente. Que legal. Muito bom. Tudo começou muito assim. Bom. Que coisa linda. Tudo começou assim. Eu lembro que um dia, esse Novo Testamento que eu encontrei lá no hotel, eu trouxe ele para dentro do carro. E eu escondi esse Novo Testamento embaixo do tapete do carro. Para quem entrasse no carro não soubesse que estava lendo a Bíblia. Mas eu tinha uma sede tão grande a partir dessas experiências que eu não conseguia deixar de ler a palavra. E um dia foi interessante. Eu ia para a garagem, desci para a garagem, peguei o Novo Testamento, comecei a ler. Quando eu comecei a ler, o vigia, tá lendo a Bíblia, né, doutor? Leia para mim que eu sou desviado. Oh, meu Deus! Eu disse, quer ver? Ele disse, quer. Eu comecei a ler. Não se turbe o vosso coração. Ele disse, você leva jeito, meu pastor. Já estava vendo o seu chamado lá atrás. Lá atrás. Ei, Silvana, agora conta pra mim, né? Assim, e a restauração do casamento, afinal, né? Depois desses episódios, da conversão de fato, as pessoas começaram a ver como foi a mudança dentro de casa. A gente, como eu falei, né? Logo após o encontro de casais, Tadeu e Rita nos acolheram, né? E sempre a gente estava com eles em reunião na casa de amigos ou então porque não queria ir para a igreja. Sim. Né? Passou assim uns 3 meses para poder frequentar o primeiro culto lá na Presbiteriana.
E é tão interessante que quando eu cheguei lá, eu fiquei até admirada. Eu digo, só não tem os santos. Mas aí a gente começou a frequentar, depois de 3 meses, uma igreja, né? E toda quarta-feira a gente fazia um estudo bíblico lá na casa de seu Jober Quirino, que era um presbítero. E eu me lembro que Thalita ia assim, dando as coordenadas. Seu Jober, fala de casamento. Olha, ele tem que casar. Aí seu Jober foi, né? Assim, com muito jeito, muita sabedoria. Aí no fim do ano, nós nos casamos no civil, no religioso. E eu me lembro que no ano seguinte, estava chegando o Rema. Que na realidade era Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, né? O pastor Bando estava abrindo uma escola. E eu me lembro que Tadeu e Rita disse, rapaz, vamos fazer essa escola. Mas aí no primeiro dia que a gente foi para o pastor Bando, que o pastor Bando leu o regulamento, assim, disse, não vou fazer. Que besteira é essa, né? Tem que usar, não pode usar tênis, saia, camisa de gola, não sei o quê. Aí eu me lembro que mesmo assim, no ano seguinte, em 93, nós começamos a fazer o Rema, realmente, no primeiro ano, né? E eu já estava grávida de Tatiana, da minha segunda filha. Em julho ela nasceu, aí Tarcísio continuou o primeiro ano. 94 ele terminou o segundo ano e eu fui repetir o primeiro ano. Em 95 nós nos formamos. E essa palavra foi que realmente consolidou, né, a nossa conversão. Nós começamos a aprender a palavra, colocar em prática essa palavra, e essa palavra foi o que realmente Glória mudou, né? Nos firmou na rocha que é Jesus, na palavra de Deus, né? Não basta apenas a pessoa ouvir a palavra, né? A fé vem pelo ouvir, mas é necessário que a pessoa acolha a palavra, né? Receba a palavra no seu coração e pratique esta palavra. Amém, isso mesmo. Né? Porque praticando a palavra é que você vai realmente ter o resultado certo. Amém. Né? Isso. E a palavra funciona. Né? Então, a gente começou também a participar de encontros de casais, né? De trabalhar em outros encontros. E foi essa disponibilidade de coração, de buscar a Deus, de buscar o conhecimento da palavra e praticar, que a gente foi se firmando, né? No reino de Deus. Vamos lá. O que é o Rema? O Rema é um centro de treinamento bíblico interdenominacional que tem aí milhares de graduados espalhados pelo mundo. São mais de 70 mil graduados e aqui no Brasil nós temos mais de 130 escolas. E o centro de treinamento bíblico, ele é uma escola bíblica, um centro de treinamento muito prático, né? Como Silvana falou, você vai aprender a palavra, quem você é, o desejo, né? O que Deus tem para você, a vontade de Deus, quem você é, o que você pode em Deus, quem é o seu inimigo também, porque muitas vezes que o diabo traz contra nós, às vezes você não sabe de onde vem, é possível que você aceite uma coisa que Deus não quer que você aceite para sua vida, né? Então, assim, o Rema, esse centro de treinamento prático, onde você vai, na segunda-feira você vai ouvir a palavra de Deus e na terça você pode acordar e praticar. E muda a vida das pessoas por causa disso. A palavra de Deus sendo ensinada de forma intensa, verdadeira, profunda e prática. E foi isso que mudou, impactou a vida deles e eu tenho certeza que se você não fez o Rema, vai impactar a sua vida também. Então, 2023 está chegando, nós estamos com as matrículas abertas aí já em todo o Brasil, procura a unidade mais próxima de você, certamente, né? Se você é crente já há muito tempo, ou se você é novo convertido, certamente o Rema vai te ajudar a crescer, né? Ter consciência da palavra de Deus e vai impactar a sua vida, a sua família, o seu trabalho, porque conhecer a palavra de Deus, querida, é o que realmente faz a gente poder desfrutar de tudo o que Jesus conquistou para nós. Então, fica a dica, faça o Rema, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai caminhar aí para nossa conclusão, né? Então, assim, casamento saudável não é sorte, né? Vocês estão há 33 anos casados, 3 filhos, um casamento que tem abençoado tantas pessoas, vocês trabalham com tantas pessoas na igreja, na Donep, e aí eu queria pedir aí para vocês darem um conselho para quem está nos assistindo, como é para ter esse casamento saudável? Se alguém está passando por uma crise, ou se alguém não está passando por crise também, mas fala, eu quero que meu casamento seja um casamento de Deus. Então, pastor,
Deixa o seu conselho, depois Silvana deixa o dela. Bem, eu acho que o segredo para você ter um casamento saudável, né, primeiro é você conhecer a palavra, né? Mas não é só conhecer a palavra, é praticar a palavra. Eu lembro quando eu decidi realmente, né, mudar a minha vida, mudar o meu comportamento, eu busquei uma igreja que pudesse realmente me ensinar, né, tanto a palavra como me incentivar a praticar a palavra. E eu lembro que a minha primeira experiência, né, de começar a praticar a palavra era algo que eu aprendi que eu não fazia de forma alguma, que era pedir perdão. Então, eu nunca, naquela época, já acho que uns 29 anos, 30 anos, eu nunca tinha pedido perdão a ninguém. Mas aí eu lembro que numa escola dominical, ainda a igreja do bairro da Prata, né, a irmã Fátima, a esposa do irmão Carlos Roberto, estava falando a respeito de perdão do casamento. Não é? Eu já tinha pedido perdão a Silvana, e aí eu comecei a dizer, não, pedi perdão, já pedi perdão de novo. Eu pedi perdão. Mas aí o Espírito Santo falou de mim, você tem que pedir perdão à sua filha. Eu disse, perdão à minha filha. Ele disse, você, com a atitude que você fez, tá? No próprio ventre ela sentiu, tá? Quais eram os seus desejos para a vida dela. Eu disse, meu Deus, que momento, né? Que momento. E eu disse assim para Deus, inventei de dizer assim para Deus, Senhor, prepara o momento. Quando eu disse, Senhor, prepara o momento, ela correu, vinha da parte do departamento infantil, me abraçou, disse, oi, painho. Meu Deus. Oi, painho. Eu disse, Silvana, a gente vai, quando terminar o culto, fazer algo aqui com ela. O que é que você vai fazer? Vou pedir perdão a ela. Ela tem na faixa de 6 anos de idade. E aí, quando terminou o culto, né, estava Herênio e a Vânia junto da gente nesse momento. E Herênio, você pode me acompanhar ali até o gabinete do pastor? Pode, rapaz, vamos lá. Eu sentei ela aqui em cima do pastor, no birô do pastor. E me ajoelhei na frente dela. Você, minha filha, presta atenção. Você estava no ventre da sua mãe. O pai o pagou para um médico tirar você antes de você nascer. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. E eu quero pedir perdão a você. Você me perdoa? Ela disse, eu perdoo, pai. Porque eu sei que você ia fazer isso, porque você não tinha o Jesus que você tem hoje. Oh, meu Deus. Então, queridos, o segredo do casamento saudável é conhecer a palavra. Amém. E não medir esforços para praticar a palavra. Né? A Bíblia diz que nós devemos nos esforçarmos. Esforça-te que eu te ajudarei. Viver o casamento saudável é no dia a dia, tá sempre querendo satisfazer os desejos dos outros ou do outro, né? Sempre tá buscando assim uma reconciliação quando algo não está tão estabilizado, né? É reconhecer que Deus nos criou para servir. E se eu sou um servo dentro da minha casa, se eu sou um líder dentro da minha casa, eu tenho que colocar muitas vezes os desejos de Silvana na frente dos meus. Eu tenho que buscar realmente um conhecimento, momentos de oração, momentos de abnegação mesmo, para fazer o que Jesus fez, né? Para poder a gente ter um casamento dentro dos princípios. E eu quero dizer uma coisa para você, vou olhar para você. Vale a pena, tá? Todos os esforços que você pode ter para investir no seu casamento. Para você entender que a melhor amiga que você tem é a sua esposa, tá? A pessoa que realmente quer ver o seu sucesso é a sua esposa, são os seus filhos. Vale a pena praticar a palavra para que o casamento cada dia seja mais feliz.
Amém. Amém. E você, Silvana, assim, o casamento de vocês foi restaurado, né? Vocês tinham um relacionamento, né? Vamos resumir a história. Né? Começaram a se relacionar, você engravidou, teve essa situação do quase aborto. Graças a Deus decidiram dar continuidade, né? Só que aí você foi morar junto com o Tarcísio, todos esses conflitos. Mas Jesus chegou na vida de vocês e aí vocês realmente decidiram se casar, constituir uma família, mas vocês precisaram viver essa restauração do relacionamento, né? Então, deixa pra gente aí um conselho, como alguém que tá vivendo uma crise no casamento pode ter o seu casamento restaurado. Eu acho que a primeira coisa é a pessoa entender que precisa de Deus, que precisa de Jesus na sua vida, né? E fazê-lo, entregar a sua vida a Jesus, fazer Ele como seu Senhor e Salvador. E é muito simples. Você aí mesmo agora, você pode abrir a sua boca e falar, né? Eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Né? Eu abro o meu coração, eu creio que Ele é Filho de Deus, que Ele morreu, que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E eu entrego a minha vida a Ele, eu faço Ele Senhor e Salvador da minha vida. Então, a partir desse momento, você nasceu de novo. E você deve buscar o conhecimento da palavra. Amém. Porque a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é necessário demais você buscar esse conhecimento, né? E eu super indico o Rema. Inclusive, foi tão impactante nas nossas vidas que nós fizemos questão dos nossos três filhos, né? A Thalita, a Tatiana e o Tarcísio Filho fazerem o Rema, né? A Thalita chegou a fazer escola de ministros também, né? Hoje ela é casada. O pastor fez escola de missões. Eu também fizemos escola de ministros, escola de missões, né? E a Thalita hoje é casada, né? Porque a gente sabe que os nossos filhos não irão ficar conosco para o resto da vida, né? Vai chegar um ponto, um momento que ou eles saem de casa para estudar fora ou para casar e vai constituir a sua família, né? E hoje nós temos plena convicção que a palavra que eles receberam é suficiente para eles superarem qualquer desafio que chegue para eles. Amém. Né? A Thalita hoje está em outra nação, casada, tem um filhinho. E ela sabe que ela pode contar com o Espírito Santo de Deus que habita dentro dela, né? Com a palavra que ela recebeu. Então, muitas vezes ela liga para a gente, conta uma situação, nós oramos, mas a gente sabe que Deus está com ela, que ela não está só, né? Que a palavra de Deus que ela recebeu é suficiente para ela confiar em Deus e saber que ela não está só, que Deus está com ela. Então, é fundamental ter esse discernimento, né? De você conhecer Jesus, receber o Espírito Santo habitando dentro de você e a partir dali caminhar com Jesus, né? Conhecer a palavra e praticar a palavra. É interessante, né? Que tanto Tarcísio como você enfatizaram aqui, né? A questão pessoal da conversão, da consciência do que Deus tem, da palavra, da prática da palavra. E eu posso resumir assim, que se você não tá bem com Deus, não tem como o seu casamento estar saudável, isso, né? Isso então, assim, mesmo. é um investimento na sua vida com Deus que faz com que você tenha consciência do comprometimento que você tem com o outro, não é verdade? É verdade. Então, a prática da palavra de uma forma individual, ela impactou a vida de vocês, restaurou o casamento de vocês, porque fez com que vocês também praticassem a palavra um com o outro, com os filhos, né? E deu a eles uma oportunidade. Você pensa assim, tudo que vocês viveram, eles não precisaram viver esse sofrimento, essa pressão, né? A possibilidade já de acertar de primeira, né? Que privilégio. E Thalita já com 6 anos, né? Aí fica outra dica, né? Criar os filhos dentro da igreja, na palavra. É fantástico mesmo, né? Que coisa linda. Gente, vamos encerrando, né? Eu quero agradecer de coração a participação de vocês. Foi um tempo muito precioso. Muito obrigada por compartilhar, né? Eu sei que é emocionante, né? Você pensar no que aconteceu, no que Deus fez. Obrigada por abrir o coração. Sei que vai alcançar muitas pessoas. Amém. Eu queria que vocês se despedissem,
né, que eu vou aqui dar os últimos avisos e despedir do pessoal também. Gostaria de agradecer a oportunidade, né, desse programa. Creio que vai ter muito resultado, não só com esse programa, mas todo com esse trabalho que você está desenvolvendo. Né? Você que é uma mulher de Deus com uma visão extraordinária. Tá? Amém. Meus votos são que Deus continue lhe abençoando. Amém. Mas eu queria deixar somente o último recado. Olha, viver bem dentro do lar, viver em unidade dentro do lar, dentro da sua casa. Deus tem uma promessa para isso. Amém. Na unidade, Deus ordena a bênção. Procura ver em unidade. Você vai ter não só sucesso do casamento, mas vai ter sucesso no seu negócio. Amém. Você vai ter sucesso no seu ministério. Você verá os frutos, né? Através dos seus filhos. Tudo aquilo que você gerou em unidade. Tá? Amém. Obrigado. Glória a Deus. Família é projeto de Deus, né? Tá no coração de Deus. Então, a minha dica é que você traga Jesus para morar no seu coração, que você busque esse conhecimento da palavra, né? E que você possa realmente tomar uma decisão na sua vida de qualidade. Porque realmente, sem Deus, a gente não consegue viver. Né? Então, busque a Deus, busque conhecer a Jesus e sua palavra, e com certeza você vai ter uma família edificada sobre a rocha que é Jesus, que é a palavra. Muito Amém. obrigada por essa oportunidade, Juliana. Obrigada a vocês. Nós nos sentimos muito honrados, né? Eu creio que é o começo de algo grande Amém. que Deus está realizando na sua vida, na vida de Tiago, né? E com certeza não só a bênção não vai ficar só em Campina Grande, né? Deus quer transbordar a bênção para outras cidades, outras nações. E muito obrigada. Amém, muito obrigada. Então, mulherada, estamos encerrando aqui o podcast Coisas de Mulher. Casamento saudável não é sorte. Com certeza você foi abençoada aí na sua casa, o seu coração está transbordando aí de alegria, porque a gente recebeu mesmo da parte do Senhor através do testemunho mesmo dessa história maravilhosa. E eu quero motivar você, né? Nos segue no Instagram, nós abrimos o Instagram Coisas de Mulher, você precisa nos seguir e fica ligada, sábado, 11 horas, nós temos um encontro. Nós temos podcast Coisas de Mulher. Quero aproveitar e agradecer à loja, a Ligner. Quero motivar você também a entrar aí no Instagram, olhar a loja. Você que está fora de Campina Grande, você também pode fazer compras online. Eu estou vestindo as roupas da Ligner e eu quero motivar você também, né, a olhar essa loja que é uma bênção. É de irmãos nossos da igreja que tem um olhar especial, que você pode comprar roupas assim bem legais mesmo. Então fica a dica, tá bom? E nós vamos ter aí outros podcasts. Afinal, o podcast Coisas de Mulher nasceu para abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa. E eu te espero no próximo encontro. Tchau, tchau!